Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Destaques. A gente começa falando sobre inovação na medicina. Aqui em Fortaleza, um hospital da rede particular está realizando procedimentos dos mais variados com a ajuda de um robô. A novidade chegou a esse hospital na Aldeota há cerca de 30 dias. Durante esse tempo, a unidade de saúde, que pertence a uma rede que integra um dos maiores grupos hospitalares do país, vários procedimentos já foram realizados com um novo aliado, o robô Da Vinci X. Fortaleza tinha uma carência muito grande, né, dessa plataforma, né? E com isso a gente tinha dificuldades e tinha limitações de acessar essa tecnologia, porque de certa forma é dispendiosa financeiramente, né? Então esse investimento do nosso grupo vem popularizar ainda mais a tecnologia e trazer os benefícios inerentes da plataforma robótica nos procedimentos cirúrgicos, né? Então foi uma insistência até minha nesse investimento em saber, em acreditar na tecnologia, em beneficiar os pacientes e ter um acesso mais democrático para todo mundo. Toda a equipe do hospital passou por treinamento e segue em uma rotina de atualização constante com a nova ferramenta de trabalho. O robô pode ser utilizado em vários procedimentos que, de maneira convencional, seriam muito invasivos. O carro-chefe, vamos dizer assim, é a urologia, né? Os procedimentos urológicos, câncer de próstata, tumores renais, alterações anatômicas do rim ou até tumores de bexiga, a gente consegue bons resultados e com benefícios bem satisfatórios para os pacientes. Mas outras especialidades também se beneficiam bastante. Ginecologia, colegas que fazem cirurgia da endometriose, por exemplo, cirurgia bariátrica, cirurgia torácica, tumores de pulmão são muito beneficiados com essa cirurgia, o pessoal da coloproctologia, tumores de intestino. Então, tem uma gama muito grande de procedimentos que a gente pode realizar pelo robô, no caso. De acordo com os especialistas, os riscos de erros durante os procedimentos reduzem drasticamente com o robô. A visualização para o médico é muito melhor com esse novo companheiro de centro cirúrgico. Os braços do Da Vinci X cumprem o comando do médico com precisão. O conforto para o paciente é outro ponto positivo. A gente tem menos trauma cirúrgico, por ser um procedimento minimamente invasivo, menos dor no pós-operatório, uma recuperação precoce e o retorno precoce às atividades laborais, volta para o trabalho mais cedo, volta para a academia. Hoje em dia está muito em alta essa questão de saúde em academia, então volta mais cedo também às atividades laborais. Como já falei, dor no pós-operatório é muito menor, né? E do ponto de vista urológico, vamos dizer assim, puxar a sardinha para o meu lado aqui, a gente consegue dar melhores resultados funcionais, né? No câncer de próstata, por exemplo, que é a cirurgia mais realizada, a gente consegue diminuir as chances de impotência sexual, que é aquele grande tabu da cirurgia da próstata, e também consegue diminuir a chance de ficar com incontinência urinária, né? Então, hoje, os pacientes têm esses benefícios inerentes do procedimento robótico. A própria rede hospitalar tem robôs iguais em outras cidades do país onde atua, e Fortaleza tem equipamentos semelhantes. O investimento traz ainda mais qualidade para a rede particular de saúde em geral, uma área na qual a capital cearense já se destaca. Como o hospital é um hospital grande, um hospital de qualidade, eu acho que o robô só veio a somar nesse posicionamento, vamos dizer assim, do nosso hospital, né? E com isso, quanto mais um robô em Fortaleza, é mais uma concorrência, é mais, vamos dizer assim, briga por valores, por preço, e isso tende também a popularizar. Então, eu acho que ganha, sem dúvida, a população, sem contar que são mais pacientes sabendo do robô, mais pacientes procurando o robô e, consequentemente, né, mais colegas realizando o procedimento. Todo mundo ganha. Uma cearense arretada saiu da nossa terrinha, foi buscar aperfeiçoamento em outro país e hoje é uma grande estrela internacional do Muay Thai. Nós vamos conhecer agora a história da Alícia Rodrigues. Durante a aula dessa turma de Muay Thai, a atleta chega para conhecer alguns alunos e reencontrar muitos amigos que conhecem a trajetória dela, que também começou aqui em Caucaia. Alícia Rodrigues é uma atleta de destaque no mundo e uma estrela de um campeonato disputadíssimo desse esporte, que é um dos mais praticados nos últimos anos também no Brasil. Sempre fui muito bem recebida aqui
e rever todo mundo de novo, ver que a galera, mesmo de longe, sempre está acompanhando o meu trabalho, sempre está na torcida, então eu sempre me sinto em casa aqui. O início da carreira dessa cearense no esporte não foi fácil. Ela passou por várias modalidades até conhecer o Muay Thai. Eu já pratiquei capoeira, né, há um bom tempo atrás, então depois fiz futsal, então eu já cresci mesmo assim, no esporte, mas com luta mesmo, assim, com aquele contato, eu achei aquilo incrível. Desde a primeira luta, já achei incrível e gosto de competir, sempre gostei, então foi uma coisa assim que me ganhou desde a primeira aula. Ainda era adolescente quando começou a se destacar. Mesmo com tantos desafios, os títulos nos campeonatos que disputava foram chegando. Conquistei o campeonato cearense 2 vezes, né? A gente conquistou esse cinturão. E depois conquistei meu primeiro título em São Paulo, né? Um GP. Fiz 2 lutas no mesmo dia. E depois mais um cinturão aqui, Fortaleza. E aí cada luta era disputa de cinturão e a galera dando um desafio maior. Voltamos para São Paulo, conquistei outro cinturão lá, né? E logo depois foi quando eu fui para Tailândia, né? E daí, em 2019, conquistei meu primeiro título mundial lá, que foi no GP também, 2 lutas. E logo depois veio o ONI, conquistei o título do ONI. Alexandre Johnson foi quem viu lá atrás potencial em quem tanto se dedicava. É momento de orgulho, né, pra gente, até porque tipo, a Alicia, quando começou, era muito adolescente, né? Na verdade, era quase criança, né? E é orgulho demais ver até onde ela chegou, né? Acho que é o sonho de qualquer treinador, somente qualquer atleta, né? Ver basicamente ela viver do que ela ama, né? Então, é um sentimento indescritível. Sair dessa nossa região, se destacar no país, no esporte, com tantas dificuldades, já era algo impressionante. Mas sabe aquela expressão beber da fonte? Era o que a Alicia queria e foi o que ela fez. Deixou o Brasil e foi para a Tailândia, onde nasceu o Muay Thai. Aqui era muito difícil lutar, não tinha adversário, não tinha muito evento. Acabou que eu estava quase parando, assim, não sei se eu vou querer isso mesmo, não sei se eu vou conseguir trabalhar com a luta mesmo, né? E daí veio a oportunidade da Tailândia. Além desse cinturão, ela tem outros títulos muito importantes. A atleta da nossa terra foi 4 vezes campeã mundial. As férias pela terra natal, revendo os companheiros de luta, são para comemorar a trajetória, traçar planos futuros e sempre deixar exemplos através do esporte. Tive muitos dias difíceis, sim, tinha muitos dias que eu queria voltar para casa, mas não desistir fez eu chegar onde eu estou hoje, né? Então, acredito que se você corre atrás, se você persiste, acredita no seu sonho, se você luta por eles, você pode conquistar. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Uma recente fiscalização apreendeu no Porto do Pecém, na região metropolitana de Fortaleza, 12 mil kits de transmissão que não apresentavam a certificação obrigatória do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 23 toneladas de peças falsificadas para motos foram apreendidas. A ausência da devida certificação impede a verificação da conformidade dos kits de transmissão com as normas de segurança, qualidade e desempenho estabelecidas no Brasil, representando um risco potencial para os consumidores. Para entender esses riscos, a gente conversa agora com o advogado especialista em combate à pirataria, Eduardo Ribeiro Augusto. Prazer conversar com o senhor, doutor. Lucas, o prazer é todo meu. Explica pra gente por que é importante combater essas peças falsificadas. Existe uma questão legal muito importante a ser discutida, né? Com certeza, Lucas. A importância de fazer esse trabalho de combate a esse tipo de prática, ela está situada na seguinte questão. Esse tipo de irregularidade, muitas vezes, é uma irregularidade oculta, é um vício oculto.
O que isso quer dizer? Quer dizer que o produto em si, aparentemente, ele tem um ar de legalidade, ele tem um ar de regularidade. Mas, na verdade, quando você coleta esse produto e submete esse produto aos testes necessários, fica claro que ele não atende determinadas características que são muito importantes para garantir a segurança do usuário. Ou mesmo ele engana o consumidor. Ele anuncia um determinado tipo de característica ou de qualidade, mas na verdade o produto não tem essa qualidade. Nesse caso, especialmente, a gente se referiu a peças de moto. No entanto, infelizmente, esse tipo de problema, ele atinge os mais diversos ramos do setor e da indústria e da economia brasileira. E, ao longo da entrevista, eu poderei citar vários outros exemplos para que fique mais claro o entendimento. Quem é que deve ou deveria, doutor, fiscalizar essa situação? Olha, a Receita Federal, por ser um produto importado, a Receita Federal possui essa legitimidade. Nós gostamos de afirmar que a Receita Federal, ela atua como um escudo protetor da sociedade brasileira. A Receita Federal não pode ser enxergada apenas como um órgão de recolhimento de impostos. A Receita Federal protege a sociedade brasileira contra produtos defeituosos, contra produtos irregulares e também protege o mercado, protege a concorrência leal. E a concorrência leal é muito importante a fim de garantir o recolhimento de impostos e o desenvolvimento de empregos aqui no Brasil. Como é que, além da fiscalização, a população pode ajudar a combater esse tipo de crime nas mais variadas frentes possíveis? Olha, a população, ela tem que desconfiar quando a oferta ela é muito, ela chama muito atenção, especialmente em relação ao preço. Quando o preço é muito baixo, quando o preço do produto anunciado é muito baixo, via de regra tem alguma irregularidade por trás desse preço. Então esse é o primeiro ponto que tem que ser checado, que tem que ser avaliado. E também é muito importante saber a origem do produto, saber quem é a empresa responsável por aquela marca, por aquele produto, se é uma empresa que tem como característica e como costume respeitar as regras e as normas brasileiras. Doutor, qual é a lei que protege o cidadão ou a lei que pode punir quem comete esse tipo de crime? Olha, a lei que protege o cidadão é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor brasileiro contra esse tipo de produto, contra esse tipo de prática. E da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, ele pune aquele empresário que coloca um produto no mercado que não respeita as normas técnicas e os regulamentos do Inmetro. Qual é o histórico desse tipo de apreensão que a gente viu recentemente? Isso vem acontecendo com frequência? O senhor vem percebendo um aumento do potencial de fiscalização ou mesmo até da percepção do consumidor a problemas relacionados a produtos falsificados? Sim, esse tipo de apreensão ele vem se tornando cada vez mais frequente. Por quê? Porque a iniciativa privada, as associações de classe, os sindicatos, a indústria brasileira e também aqueles importadores que trabalham de forma séria, de forma regular, eles vêm se aproximando cada vez mais da Receita Federal do Brasil para reportar práticas suspeitas de irregularidade. A Receita Federal do Brasil tem a competência para apurar e fiscalizar esse tipo de prática. No entanto, os empresários, a indústria que está no mercado, que vive o mercado, muitas vezes têm melhores condições de identificar esse tipo de prática. Então,
atualmente é cada vez mais comum, cada vez mais natural a indústria séria, a indústria que respeita as regras do jogo, pedir ajuda para os órgãos de fiscalização para que a fiscalização seja feita de forma mais séria, de forma mais apurada, de forma mais técnica. E por essa razão, esse tipo de apreensão vem se tornando cada vez mais frequente. Isso é muito bom. É bom para o Brasil, é bom para o consumidor e é bom para o empresariado que trabalha de forma leal e justa. Doutor, existe uma questão aí, a questão do imposto, por exemplo, né? Que um produto falsificado ou que não cumpre os devidos processos legais de formatação mesmo, ele passa a não pagar determinados impostos e esses impostos poderiam e ajudam a proteger a nossa legislação, o nosso país, né? Explica um pouco para a gente como funciona essa questão tributária em relação a esses produtos falsificados. Perfeito, Lucas. Você tocou num ponto que é muito importante, né? Que é o recolhimento de impostos, é o recolhimento tributário. O que acontece no Brasil, e eu repito isso e ressalto, em todos os setores da indústria brasileira, não tem um setor que não sofra com esse tipo de questão, são as chamadas importações subfaturadas. O que seria uma importação subfaturada? Muitas vezes, o importador, aquele que não trabalha de forma séria e leal, ele declara um valor fictício da mercadoria. Então, por exemplo, a mercadoria custa $10, ele vai lá e declara $2 na declaração de importação. E aí o que acontece? Todo o recolhimento de imposto ele é feito com base em $2, quando ele deveria ser realizado com base em $10. Então essa é a chamada prática de subfaturamento, que é uma prática muito comum e que a Receita Federal vem se esforçando e realizando o melhor trabalho possível para tentar combater esse tipo de prática. Mas no que toca à questão tributária, hoje em dia o que mais afeta a indústria nacional e os importadores leais e regulares é a prática de importação subfaturada. Eu posso explicar com mais detalhes, caso seja aqui do interesse da nossa audiência. Claro, doutor, pode prosseguir com a explicação, por gentileza. Perfeito. A importação subfaturada, ela se dá da seguinte maneira: existe um conluio, uma parceria ilícita entre o importador e o exportador da mercadoria. Novamente citando o exemplo de $10 o produto, o preço do produto. O exportador, ele vai receber o valor cheio, ele vai receber os $10 pelo produto. No entanto, a pedido do importador, ele vai fornecer uma nota, uma invoice, no valor de $2. E, de novo, o recolhimento de todos os impostos devidos nessa operação de importação vai se dar sob a ordem, sob a ótica dos $2. Então, existe uma economia significativa no recolhimento do imposto, com base nessa prática ilícita. E, claro, que essa economia ela é desviada para o preço final do produto, e por isso que o produto chega no mercado brasileiro por um preço muito baixo, muito difícil de concorrer com esse tipo de prática. Quer dizer, aquele empresário que respeita todas as regras, que trabalha de forma correta, de forma justa, ele se encontra numa situação de extrema dificuldade para concorrer com esse tipo de prática, que eu repito, isso ocorre em todos os setores da indústria brasileira, infelizmente. E lembrando que esses impostos que seriam recolhidos, pelo menos na teoria, eles devem ser utilizados em ações de educação, de saúde, serviços básicos para o cidadão, né? É preciso acreditar, claro, que eles deveriam ser usados para isso. Se eles são usados para outra finalidade, aí é outra questão. Mas legalmente eles estão ali à disposição ou deveriam estar para esses serviços, e é nisso que o cidadão tem que acreditar na hora de pagar seus impostos e estar em garantia com a lei, né, doutor? Perfeito. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Código Tributário,
parte, sim, desses impostos deveria servir para o Estado prover os serviços básicos para o cidadão, né? Educação, saúde, segurança. Então, a teoria está prevista dessa forma. Eu acho que a gente tem que acreditar na teoria e fazer com que os impostos devidos sejam recolhidos e, principalmente, sejam recolhidos com base no preço e no valor correto da mercadoria que está sendo importada. Doutor Eduardo, em todo esse assunto entra também a questão, por exemplo, de uma empresa ou um cidadão, o CPF ou CNPJ, que seja vítima de o recebimento de peças falsificadas. Como proceder a partir desse momento? Olha, a falsificação, ela é um crime. É crime você falsificar um produto no Brasil. Falsificação seria você reproduzir uma marca, uma patente, sem autorização do titular. Isso é uma prática criminosa, especialmente quando o produto pode colocar em risco a saúde e segurança do consumidor, no caso, uma peça de moto, por óbvio. Ao se deparar com esse tipo de situação, quando existir uma suspeita de que o produto possa ser ilícito, possa ser falsificado, o ideal é que esse sujeito, essa empresa ou essa pessoa física, ela faça uma comunicação ao PROCON ou mesmo até à delegacia de polícia, relatando essa suspeita e pedindo uma apuração em relação à situação. A ajuda profissional de um serviço advocatício é muito importante nesse momento também, né? Para dar as garantias legais que a vítima vai passar a não ser réu da situação, né, doutor? Exatamente. Nesse caso, a assessoria jurídica, ela pode entrar dos dois lados, né? Ela pode entrar tanto em relação à vítima, né, que é o consumidor que adquiriu o produto ali de boa fé e acabou sendo enganado, como também a assessoria jurídica ela pode entrar em relação àquela empresa que está tendo a sua marca ou a sua patente, a sua propriedade intelectual sendo usada de forma ilícita, que essa empresa também é vítima, porque essa empresa também está tendo a sua marca, o seu nome inserido num produto que tem uma origem duvidosa, tem uma origem desconhecida, tem uma qualidade desconhecida. E nenhuma empresa quer ter a sua marca ligada a um produto que tenha uma origem e uma qualidade desconhecidas. Qual é a tipificação legal de um crime como esse de falsificação, como a gente viu nessa questão das motos? Qual é a punição que pode ser aplicada, doutor? Olha, a punição, especialmente nesse caso, né, como ocorreu? O produto foi apreendido e foi destruído, e, além disso, a própria Receita Federal do Brasil ela pode instaurar um procedimento contra esse importador, um procedimento para apurar a responsabilidade dele nessa situação. Isso pode ter desdobramentos para essa empresa, tanto na esfera tributária, como também na esfera penal, uma vez que a Receita Federal pode também comunicar ao Ministério Público essa situação para que o Ministério Público apure a responsabilidade dos sócios, das pessoas físicas que compõem essa sociedade em relação a essa prática. Isso pode dar cadeia, então, não é, doutor? Na teoria, sim, mas na prática é muito difícil o sujeito ir para a cadeia mesmo de fato, mas na teoria existe essa possibilidade. Pensando na vítima, a vítima levaria quanto tempo para ter uma resposta em um caso como esse? Como eu falei, seja uma empresa, seja uma pessoa física que recebeu ou por engano foi vítima, supostamente, de um produto falsificado, né? Seja como usuário do serviço, seja como receptor, por ser vítima de um produto falsificado. Olha,
Eu entendo que essa vítima ela tem que procurar os seus direitos, independentemente do prazo de resposta. Nem sempre o prazo de resposta é um prazo tão célere, infelizmente. Mas, independentemente disso, eu entendo que a vítima tem que comunicar essa situação às autoridades públicas para que as autoridades saibam o que está ocorrendo. Caso contrário, a situação fica restrita à vítima e não é possível apurar melhor a situação, apurar melhor os fatos que está ocorrendo em relação a essa situação. Então, a nossa recomendação é que a vítima comunique essa situação às autoridades públicas responsáveis por esse tipo de fiscalização. A gente viu esse problema aqui no Ceará, mas eu acredito que ele deve acontecer em outros estados também, né, doutor? Sim, com muita frequência, acontece com muita frequência em outros estados. A importação irregular de motopeças, ela é muito frequente. Ela é um problema que tem consequências seríssimas para a população brasileira e também para o mercado. Para a população brasileira, porque o produto sem qualidade, sem certificação, ele coloca em risco a saúde e segurança do consumidor. E para o mercado, essa importação irregular, essa importação desleal, ela amanhã ou depois ela vai estar roubando empregos e desviando clientes daquelas empresas e indústrias que trabalham de forma séria no Brasil. Então, veja, as consequências são seríssimas para todos os lados. Como é que esse problema, então, pode ser sanado, finalizado? Olha, nós acreditamos muito na aproximação entre a iniciativa privada, que é a vítima empresarial desse tipo de prática, com as autoridades. Porque eu até gosto de brincar, né? Eu falo para os meus clientes que os meus clientes deveriam pedir mais fiscalização. Eles deveriam pedir para a Receita Federal que a Receita Federal fiscalizasse eles com mais frequência, com mais intensidade. Pode até parecer um pedido contraditório, mas não é, e eu explico. Porque, na verdade, se todas as empresas fossem fiscalizadas, o nível de recolhimento de impostos seria maior e o nível de concorrência leal também seria melhor. Agora, o que não pode acontecer, e que acontece na prática, infelizmente, em alguns setores, é que só algumas empresas são fiscalizadas. Só as empresas maiores, as empresas que têm endereço fixo, as empresas que têm capital, só essas acabam sendo fiscalizadas. Isso não é justo. Né? Então, por isso que eu falo para meus clientes, vamos pedir mais fiscalização. No entanto, mais fiscalização para todos. Os meus clientes, eles não se opõem em serem fiscalizados. Não há problema nenhum em serem fiscalizados, desde que o mercado como um todo seja fiscalizado. Porque a questão que baseia o nosso pedido é a questão da igualdade, a igualdade de condições para concorrer. E é isso que a gente luta, é isso que a gente prega. A gente prega que a concorrência leal é a melhor saída para a evolução aqui do nosso mercado. Doutor Eduardo, muito obrigado pela participação. Tudo de bom para o senhor, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Tchau, A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Até amanhã acontece em Viçosa do Ceará, a cerca de 360 quilômetros de Fortaleza, o Mi Festival Música na Ibiapaba, um dos maiores encontros de formação musical do Brasil. A 19ª edição do festival terá a participação do compositor, arranjador, produtor musical e multi-instrumentista brasileiro Cláudio Mendes. Ele, que estará no festival como professor do Ateliê de Criação Musical, vai tocar com o grupo Psicodelia Nordestina e conversa agora com a gente para falar da expectativa dessa apresentação. Prazer recebê-lo aqui virtualmente, Opa. Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Fala um pouco da Todo mundo bem? expectativa dessa apresentação, por gentileza. Como é que está o coração para esse momento? Eu acho que, na verdade, todo músico aí do Brasil, da região aqui principalmente, fica o ano todo nessa expectativa de vir para essa semana aqui, que é uma semana muito mágica, onde todo lugar que você vai, toda esquina está rolando música, você está trocando com alguém que trabalha com arte também, e, enfim, é um network, uma vivência incrível. Além dos aprendizados, essa experiência pessoal mesmo, de trocar uma ideia ali com uma pessoa que você nunca teve a oportunidade de chegar tão perto, que acompanhava ali a carreira de longe, e rola toda essa troca, né? A gente está ali durante o dia dando as aulas, mas à noite está circulando na cidade, encontrando os alunos, enfim, vive uma experiência mesmo de várias trocas afetivas, viram, além de alunos, amigos depois, pessoas que até chegam a trabalhar com você. Então, eu estou nessa, assim, desfrutando demais dessas trocas. A minha turma é sobre exatamente essa interação, um ateliê de criação musical. Então, assim, o mote da experiência é justamente a gente praticar essa troca ali na horizontal, criar muita coisa do zero, né? Ano passado eu tive aqui também, a gente em 5 dias criou 2 músicas do zero, finalizou mesmo o áudio, conseguiu gravar até um clipe na sala de aula, botou para passar no telão, lá no, entre os shows de encerramento. E a ideia esse ano é fazer a mesma coisa. Hoje a gente já está aqui finalizando 2 músicas e vamos fazer, botar esses clipes para o mundo aí, botar nas plataformas digitais e tudo. Você já está em Viçosa do Ceará, né? Está prestes a se apresentar e é muito característico o ambiente também de Viçosa do Ceará, né? Um clima mais frio, mais agradável. Favorece também a criação musical? Demais, favorece também a criação estética, a gente que gosta assim de figurino, coisa diferenciada, às vezes vai tocar em canto muito quente, fica meio passando mal no palco, mas aqui a gente pode botar um cachecol, ter um estilozinho a mais, e aí, acabando as oficinas, eu ainda toco no show com o projeto Psicodelia Nordestina, que é um projeto de pesquisa ali de cordel, da cantoria do Repente, ali feito pelo pessoal do Bom Jardim, que eu tive a sorte de esbarrar com eles na vida aí, e a gente vai fazer essa apresentação lá no Palco Feira, no sábado, no encerramento do festival. E qual é a diferença? Qual é a particularidade de cantar com um grupo? O grupo, eu acho que é a hora que você bota em prática ali várias ideias e várias coisas que, dessa vivência pessoal, né? Assim, o grupo não está ligado à minha oficina, mas tem pessoas que participam dessa banda que já participaram de outras oficinas minhas. Então, aquele mote que eu estava falando, de pessoas que vêm para a vivência aqui, que tem aula, entre aspas, né? Depois viram amigos, viram pessoas que são incorporadas em projetos futuros, né? Então, a gente vai estar lá, né, tocando, fazendo essa miscelânea aí de cultura nordestina, só que com um ar um pouco mais contemporâneo, moderno, uns efeitos, uma psicodelia nordestina aqui. Psicodelia e Nordeste combinam, né? Porque são duas experiências antropofágicas de criação musical, né? Exatamente, é um terreno muito fértil aqui, ainda mais quando você vem para um festival desse, como eu disse, em toda esquina, em toda rua tem música tocando, tem gente respirando música, arte, instrumentos soando, então vai com certeza rolar uma atmosfera muito bonita nessa apresentação. Cláudio, apesar da aparência visivelmente jovem, você já tem aí 20 anos de carreira, né? E nesses 20 anos, muitas experiências vividas. Destaca pra gente um pouco aí da sua carreira, do que é que você de mais importante acredita que culturalmente você tem produzido. Sim, na verdade fazendo 25 já, né? O release eu acho que está desatualizado, mas enfim, a gente vai somando, às vezes até a gente perde as contas mesmo de tanto tempo. Mas eu acho que um dos trabalhos recentes que eu fiz mais legais e que também tem a ver com o festival desse ano é que os últimos meses eu estava dirigindo, fazendo a direção musical do Ednardo, que vai fazer o show de encerramento aqui do festival, e lançamos também 2 singles inéditos deles, com produção minha, com arranjos meus. Então foi um marco bem legal, assim, poder entrar em contato com a lenda viva aí da música cearense, né? Eu que sou de umas gerações anteriores e ter sido chamado por ele foi bem, assim, um reconhecimento de trabalho, porque desde 2012 que eu atuo como produtor em Fortaleza, Ceará, e venho produzindo, eu acho que boa parte dessa nova cena, sabe? Vários nomes, né? Daniel Groove, Arthur Menezes, Lorena Nunes, de Ferreira, Naira Costa, Camila Marieta, muita gente que passou ali e que os trabalhos hoje estão aí na praça, estão ecoando. Eu acho que foi por conta disso que chegou nos ouvidos do Ordinário, né? Tem um cara aí
a nova geração que está produzindo legal e vamos chamar ele para perto, eu amo. Então, vai ser legal. Não vou tocar com ele por conta do curso, que não, ia ter ensaios, não consegui sincronizar as coisas, mas vou estar lá assistindo e vai ser bom ouvir de fora assim, o pessoal tocando os arranjos que eu confeccionei. Então, tá tudo, tô em todas as camadas aqui no festival. Trabalhar com Ednardo é testemunhar a história, né, Cláudio? Completamente. É, como eu falei, lenda viva, total. Interessante. E aí, o que é que você está preparando na musicalidade aí para Viçosa, para essa apresentação de sábado especificamente? Então, era esse projeto que eu falei, que eles fizeram uma pesquisa, né? Uma catalogagem, assim, dessa cantoria nordestina, dessa cantoria do retirante, né? Que vem da seca ali, e da literatura de cordel. E a partir dessa experiência de pesquisa, de entrevistas, né? Gravaram entrevistas com várias pessoas que não tinham registro nenhum da existência dela e da obra delas, e eles fizeram esse trabalho, né, de meio que de podcast com essas entrevistas, e a partir dessa experiência, das histórias que eles ouviam dessas entrevistas, eles compuseram músicas e que contam um pouco disso, que falam um pouco, né, dessa mesma pegada da honestidade, da coisa do sertão, da coisa da própria literatura de cordel, né, o tipo de cantar vem muito junto disso. E aí vem um instrumental mais psicodélico, como eu disse, muitos efeitos, muitas texturas, muitas camadas, e vira realmente uma experiência bem cênico-musical. Acho que o pessoal vai se envolver bastante aqui. Até para alguém tão experiente como você, né, 25 anos de carreira, e você estava falando para a gente, no que é uma apresentação, até para alguém experiente como você, uma apresentação como essa acrescenta para o seu currículo? Na verdade, eu nem penso muito em currículo, eu penso mesmo na experiência em si, porque teve uma coisa que eu mais aprendi nesses últimos anos, nesses anos todos de carreira, foi que quanto mais eu troquei na horizontal e tentei me juntar com cabeças novas, pessoas que têm outras visões de mundo, outras culturas, já morei fora há muito tempo, já toquei 3 anos em cruzeiro, navio, então toda essa vivência, essas experiências, essas sonoridades que ficam rondando na cabeça me acrescentaram muito enquanto pessoa e enquanto um artista criativo, né? Então, assim, me considero hoje um criador. Para além de ser músico ou produtor musical, eu me considero um criador. Então, para um criador, é muito bem-vindo você estar sempre trocando, né, com gente diferente, e principalmente pessoas novas que têm ali uma outra visão de mundo. Então, esse é um projeto que são pessoas bem mais novas, e o que mais me instiga de estar nele é assim, e eu já era fã da pesquisa, que eu conheci eles, eu não fazia parte, e quando eu tive a oportunidade de tocar, eu aproveitei, na verdade, para muito mais aprender com eles, né, do que o contrário. Estou fazendo ali uma direção musical, quando você traz essa experiência só para organizar a casa, mas ali a fonte, sabe, a matéria-prima é toda deles, e eu estou indo lá para ter essa troca e me engrandecer cada vez mais enquanto pessoa, enquanto artista. Então, não é nem para acrescentar no currículo, é para acrescentar na minha vivência mesmo, assim, no meu currículo de vida, digamos. Na jornada, né? Isso. Interessante. E aí, o que é que muda na cabeça do artista quando ele vive experiências como a do cruzeiro que você falou? Uma imersão verdadeira. Para mim, me mudou, como eu disse, primeiramente quanto ser humano, que eu acho que viajar é muito educativo, né? Porque já é um mecanismo automático de quebra de preconceito, né? O preconceito nasce de você julgar o diferente, né? Quando a gente está aqui num lugar de conforto, às vezes julga o diferente. Quando você vai para outro país, outras culturas, você é o diferente, né? Então você acaba sofrendo na pele alguns preconceitos que não sofre no seu lugar de conforto, e você desenvolve uma empatia, né? Por quem sofre com quem é o diferente aqui, né? No seu país, na sua cultura e tudo. Então, enquanto ser humano, isso me ajudou muito, e obviamente que aí o transporta imediatamente para o ser artístico, né? O ser artístico, ele é alimentado por esse ser humano, que ainda mais eu como produtor, essa pessoa curiosa, criadora, eu transporto isso nos meus trabalhos, sabe? Essa coisa de saber lidar com várias pessoas diferentes, de várias idades, de várias visões de mundo, e que exploram uma sonoridade totalmente múltipla, né? Que tem ali, enfim, influências de tudo que é lugar do mundo, de tudo que é tipo de instrumento, de não instrumentos, né? Eu levo muito isso para a oficina de gravar coisas a partir sei lá, percussão corporal, bater parede, balde, lixo. A gente está gravando aqui um monte de coisas que não são necessariamente instrumentos tradicionais. Isso torna
essa vivência da composição, da criação mais acessível, né? Porque as pessoas veem que não precisam gastar ali uma grana alta num instrumento bom, digamos, quando ele pode gravar com o que tiver em casa ali, panela, o que for. Então, é isso, essa multiplicidade, essa coragem de explorar essas coisas vem a partir também dessas vivências, né, de ter desbravado aí o mundo de alguma forma, dado a cara a tapa, né, isso inserido em contextos totalmente diferentes, foi um grande aprendizado. Eu levo isso para a vida e continuo em busca de mais experiências. Isso parte de entender a cabeça do público, do ouvinte daquela música, daquele som, daquela sonoridade, como você falou, né? Isso. Demais. É uma troca, né? Como eu falei, sempre, quando você se propõe a trocar, automaticamente você está convidando ali o interlocutor para jogar com você, para construir aquele momento junto com você, né? Não só num show, mas uma troca aí dessa oficina e tudo mais. Então, para mim é sobre isso, é sempre olhar no olho, estar ali perto, ouvir mesmo e aprender e doar. Agora é interessante como o artista, o compositor, o criador, ele sempre vem a entender o próximo passo, né? Como é que é escalar a carreira dentro da arte, dentro da música, especificamente? É muito diferente de uma vida, digamos assim, tradicional, né, Cláudio? São muitos percalços, assim como um trabalhador convencional, mas a vida do artista, ela ainda performa o fato de entender o próximo passo sempre a partir, ou quase sempre, do que é que vem acontecendo na carreira dele, né? No passo anterior. Entender essa escalada a partir de uma ideia, de uma concepção muito maior de vida, né? É meio que um passo por vez, né? Eu acho que a maioria dos artistas, músicos que eu conheço, realmente vive sempre aquela instabilidade, né? Tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem ano que você está tocando com um artista massa, fazendo shows incríveis, já no outro ano não acontece mais. Então, eu acho que mais do que um degrau, uma escada, é meio que uma montanha-russa mesmo. Você a hora está numa subida, na hora numa descida, e eu acho que o mais importante para, enfim, ficar bem é você trabalhar aí a inteligência emocional mesmo, já esperando que vai rolar essa instabilidade. A não ser que, enfim, tem gente que consegue se organizar absurdamente de fazer outros investimentos, conseguir uma renda fixa de outro lugar, né? Mas para mim sempre foi essa montanha-russa, porque meu pai é músico também. Então, desde novo, eu sou acostumado com isso enquanto filho, né? Sendo sustentado por uma casa que era o pai levava o sustento ali com música, então já entendi essa dinâmica de que tinha mês que era legal, tinha mês que não, então quando começa a trabalhar com música eu já estava meio que acostumado, digamos, mas é difícil, assim, é uma dinâmica difícil, tem muita gente que fica com o emocional bem ferido por conta disso, mas a gente vai ir fazendo nossas terapias, né? Tomando nossos remedinhos e vai dando certo. Você nos trouxe aqui nomes aqui do mercado da música, o mercado fonográfico de Fortaleza, né? Nomes recentes com os quais você trabalhou. E eu queria entender quais foram as contribuições que nomes recentes da nossa música trouxeram para a sua trajetória, né? Que já é uma trajetória aí de mais de 2 décadas, mas que recebe influências musicais, artísticas, de pessoas muitas vezes mais jovens que você, né? Sim. Fora essa troca que eu falei, esse aprendizado que eu recebo, né, por conviver com essas cabeças novas, os trabalhos todos têm repercutido bastante. Isso volta de várias formas, né? As pessoas começam a reconhecer a figura do produtor por trás do artista, começam a entender também até o que é produção musical, né? Que muitas vezes o pessoal não entende que para aquela música estar bonitinha ali nas plataformas teve todo um trabalho de pré-produção, de gravação, de uma pessoa pensando junto com o artista ali aqueles arranjos. Então, hoje eu vejo vários trabalhos que eu fiz ali dando realmente uma repercussão bem legal. Acho que tem um exemplo legal que foi quando a Camila Marieta, que foi uma artista que eu produzi desde o começo, quando ela foi para o The Voice, agora não sei se foi 2020, 2021, a música que ela cantou foi um arranjo que eu fiz para ela, que é uma versão de Espumas ao Vento, e a banda do The Voice tocou o arranjo exatamente igual ao meu, sabe? E eles sempre mudam o arranjo, tem uma direção musical, tem todo um pensamento. Então, se eles replicaram o arranjo, é porque, né, deve ter soado bem, deve ter contribuído legal. Então, a gente fica vendo essas repercussões, né, que às vezes até foge do nosso controle um pouco, você não sabe quando é que vai um trabalho
aparecer mais, mas a gente tem tido essas respostas bem legais. O próprio Ednardo agora, que confiou em mim fazer arranjos diferentes para músicas clássicas dele, que sempre foram tocadas da mesma forma, e de repente, não, tu pode criar aí da tua forma um arranjo diferente. Então, a gente recebe assim os louros desse trabalho quando vê esse tipo de coisa acontecendo, eu acho. Você acredita que isso se multiplicaria se o fortalezense e o cearense também, se eles consumissem mais o nosso mercado fonográfico, o nosso mercado da música, isso potencializaria também os investimentos, a capacidade produtiva de massificar a nossa cultura? Sem dúvida, eu acho que inclusive tem que ser um trabalho de guerrilha mesmo, assim, não só as bandas estarem ali produzindo e gravando e tocando seus shows, mas, por exemplo, repassar essas músicas para os DJs tocarem nas festas, lugar onde tem ali recepção de dentistas, supermercados, não sei o quê. Se todo esse circuito, as rádios locais, né, se todo esse circuito fosse acostumado a estar botando ali uma música para tocar, com certeza o consumo ia aumentar assim de forma natural, porque imagina, você está fazendo as compras ali, está tocando uma música legal, você não sabe quem é, fica com aquilo na cabeça, depois vai buscar nas redes, de repente é um artista da sua cidade. Então, se a gente fizesse essa serração em cadeia, onde todas as camadas, né, onde tem música tocando para público, as pessoas tivessem essa preocupação de inserir, né, a produção local, eu acho que propagaria de uma forma bem mais rápida, bem mais massiva mesmo. Como é que você está enxergando a nossa produção cultural, para além dessas produções que você já falou, das quais você já participou, mas também abrangendo mais o estado, né? Saindo um pouco da capital, indo para os interiores, em que a produção cultural também ela é latente, às vezes não tão mediatizada como acontece na capital, né? Em Fortaleza. Eu acho que nesses 25 anos de carreira é o momento que eu vejo a maior efervescência, assim, de muita gente boa fazendo muita coisa boa ao mesmo tempo e como você falou, não só em Fortaleza, né? Eu tive a oportunidade de fazer essa oficina também do ateliê foi online, eu fiz com 20 turmas no Ceará inteiro. E cidades que eu nem sabia que tinha, sabe, escola de música, orquestra e tudo, e de repente o pessoal lá super criativo e participando. Então eu vejo isso acontecendo também não só na música, mas várias linguagens de artistas pipocando. A gente vê aí, né, o cinema cearense em Cannes, a gente vê, enfim, séries e filmes entrando em Netflix com atores e atrizes cearenses. Então eu acho que a arte cearense está finalmente ganhando aí uma visibilidade que já merecia há tempos. E na música eu acho que a gente está prestes a quebrar um pouco esse ato, né? Que desde o pessoal do Ceará, eu acho que não teve assim uma grande expressão ainda assim nível nacional dessa galera da música. E eu acho que a gente está conseguindo furar algumas bolhas. A gente tem aí o Matheus fazendo rock hoje, fazendo parcerias com o Emicida, né? Com o Dom L, com uma galera muito massa e sinto que tá vindo um trem todo, assim, não é só ele, assim, é só a ponta do iceberg. Já já eu acho que a gente fura essa bolha e vamos ter aí muitos nomes a nível nacional e internacional representando aqui a música do Ceará, do Nordeste. Perfeito. Cláudio, para finalizar, deixa o convite mais uma vez para a 19ª edição do festival aí em Viçosa do Ceará. Então, gente, sábado agora, 27, apareçam aqui em Viçosa, o clima tá massa, tragam seu cachecol, não tá tão frio, tá de boa, tá agradável. Vai ter esse show do Psicodelia Nordestina no palco secundário, que é um palco feira, uma feirinha de artesanato bem legal. A cachaçaria aqui, né, uma grande tradição também, ganhou prêmios e tudo. Então, também quem gosta aí, né, de esquentar o corpo, vale a pena. E vai ter o show de encerramento do Ednardo também. Então, assim, quem não subiu ainda, quem não tá curtindo ainda, sobe que vale a pena curtir esse último dia. Tudo gratuito, né, Cláudio? Tudo gratuito, tudo no meio da rua, todo mundo ali, mesmo que não esteja rolando show, sempre passa uma bandinha tocando, sempre enfim, é uma festa só, uma celebração à música, é realmente uma ode à arte aqui. Perfeito, Cláudio. Obrigado e sucesso para você, viu? Boa apresentação. Valeu. Obrigadão, um abraço, gente. Até a próxima. O destaque de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.